Olá, boa noite. Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live. E o tema que nós vamos abordar hoje é o auxílio maternidade. O auxílio maternidade junto ao INSS. Boa noite, doutor Tiago, que bom. Vamos aguardar o pessoal entrar juntos, né? Boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo. Seja bem-vindo a mais uma live. Hoje nós vamos falar. Boa noite! Boa noite, tudo bom? Tudo bem? Que bom, né? Mais uma Opa, live. vamos mais uma live. Boa noite, Delson. Vamos lá falar sobre auxílio maternidade, né? Isso. Hoje é sobre o Fi- auxílio maternidade das asseguradas do INSS, né, doutor? Exatamente, finalmente chegamos ao auxílio maternidade. Falamos de tantos benefícios, né? Isso. Chegou a vez. Vamos aguardar só um pouquinho para ver se Tudo bem. mais gente acaba entrando, né? Às vezes as pessoas estão na correria do dia a dia, né? Acaba passando um pouquinho. Verdade. Boa Boa noite. noite, Rose. Seja bem-vinda. Boa noite. E algumas coisas andaram mudando, né, no auxílio maternidade. Já faz um tempinho, mas muita gente não sabe ainda, né? É, E aí muita gente acaba tendo direito e não sabe, não dá entrada porque não sabe que algumas coisas ficaram mais fáceis do que antes. É sim. principalmente para quem é autônomo, para quem está desempregado, né? O tempo de contribuição para o auxílio maternidade é um pouquinho menor do que os outros benefícios. Boa noite, Ruth. Bem-vinda. Aí o pessoal está entrando. Vamos aguardar um Acho, pouquinho mais só. é, e como é que tá a situação do Covid em São Paulo, doutora? Boa noite, Vanessa. Olha, aqui em São Paulo deu uma estabilizada, Deu, mas né? tá longe de melhorar, né? Porque a estabilizada aqui é 1.000 e lá vai cacetada por dia, entendeu? Nossa. Aqui Então, é muita coisa. em Curitiba também tá estabilizado também, graças a Deus. Estabilizou, né? É, O grande problema daqui é que estabilizou com um número alto, entendeu? é. Então, não vejo a hora de começar a cair, né? Porque Para, né? tá dando Tomara medo de ir até o médico, sabe? para voltar tudo normal logo, né? Exatamente. Das amigas, boa noite. Sejam bem-vindas. Vamos começar E então? aí, pessoal? Vamos começar. Hoje, graças a Deus, não caiu a luz, não caiu a nossa internet. Vamos lá então, em respeito às pessoas que já estão aí, né? Isso. Então, recapitulando, hoje nosso tema é o auxílio maternidade, né? O auxílio maternidade, então a gente fica à disposição para tirar qualquer dúvida sobre o auxílio maternidade hoje, tá? E o auxílio maternidade é pago para, lógico, as mães, né, que sejam seguradas ao INSS, ou seja, que são empregadas, que estejam desempregadas, dependendo do período que está desempregada, né? Para as mães adotantes, né? E até as mães que infelizmente sofreram algum aborto espontâneo, né? Ou aquelas que o bebê nasceu, mas que não resistiu, tá? Então, essas. Boa noite, Alexandre. Seja bem-vindo. E então essas mães acabam tendo direito ao benefício auxílio maternidade para ou
ficar o tempo necessário com os seus bebês, logo que nascem, ou para fazer a adaptação dessa criança, no caso de uma mãe adotante, Uhum. né? Ou para se recuperar, que é o caso da mãe que acaba perdendo o bebê, ou que o bebê acaba falecendo logo do nascimento, né? Que o pessoal chama de natimorto. Ou até é uma novidade. Muitos não sabem. Quando a mãe vem a falecer no parto, o pai tem direito ao auxílio maternidade para que ele possa ficar com a criança, né? Sim. Então, tem muitos pais que têm direito a 5 dias de paterno, né? De licença paternidade, mas em algumas empresas, quando são empresas conhecidas como empresa cidadã, esses 5 dias são elevados a 20 dias, né? E aí, quando a mãe da criança vem a falecer no parto, por alguma complicação, esses 20 dias ele tem direito aos 4 meses de licença maternidade, tá? Isso foi uma discussão de muito tempo e que agora o INSS está concedendo aos maridos, aos companheiros, né? Então, isso eu vejo com bons olhos, né? Porque já não basta o bebê ter perdido a mãe no parto e fica aquela loucura. Pelo menos o pai vai conseguir ficar junto com aquela criança até que aquela criança fique fortinha para que possa ir para um berçário, para que possa ficar com uma cuidadora, né? Uma avó, quer que seja, para que ele possa voltar ao trabalho, né? É um tema complexo, viu, Alexandre? É um tema complexo. É, algumas mães não sabem que têm direito, por isso elas ficam sem um benefício. Algumas mães estão desempregadas ou ficam desempregadas no momento mais delicado, né? E aí, pelo menos, é uma renda, garante os primeiros meses até que ela possa voltar a ter condição de procurar um outro emprego, né? É verdade. Quem tem direito? A mãe que é empregada, a MEI, né, microempreendedora, a desempregada, tá? Adotante. A empregada, ela vai ter direito a, a partir do 28º dia antes do parto, tá? Algumas mães precisam ser afastadas, né? Não tem como continuar trabalhando. E aí, por conta disso, ela levando o atestado médico para a empresa onde ela trabalha, a empresa é quem tem que pedir o afastamento pelo INSS, tá? Tendo em vista esse relatório médico pedindo afastamento, tá? Se for microempreendedora, autônoma, facultativa, né, quer que seja, ela vai pedir ao INSS tanto 28 dias antes, né, com pedido médico, ou a partir do parto, tá? A partir do parto, ela pode dar entrada com os documentos dela, com a certidão de nascimento do bebê, né? Com os comprovantes de recolhimento, tá? Isso são os documentos que precisam, tá? Se a mãe é uma mãe adotante, então tem que ter o termo de adoção ou com o termo da guarda judicial, aquela guarda judicial que ela tem antes da adoção, ali ela já pode pedir também o auxílio maternidade, tá? Esse auxílio maternidade para mãe adotante ou guarda, porque não sai a adoção direto, tem uma guarda judicial antes, tá? Esse auxílio é um tempo para essa mãe fazer um vínculo com essa criança. É muito importante, tá? Né, Tiago? Porque a criança já está saindo de um abrigo ou de um lar para vir para um novo lar. Então, é importante demais esse tempo para montar um vínculo com a nova família, né? Então, é muito importante que todo mundo saiba disso. Tem muitas mães
que ficam receiosas, não sabe o tempo de pedir, tá? Então, se você é funcionária, quem tem que dar entrada é a sua empresa, tá? Agora, se você é autônoma, facultativa, MEI, aí adotante, autônoma, é você que tem que dar entrada, tá? Hoje está tudo mais simples. Você pode dar entrada pelo meu INSS, pela internet mesmo. Basta digitalizar RG, CPF, comprovante de residência, É, o que o certidão de nascimento. o que o Oi, Alexandre, desculpa. o Alexandre falou que é puramente verdade, né? Em relação, tenho certeza que a grande maioria da sociedade não conhece sobre isso. Não conhece. Não conhece. É um benefício que ele é pago durante 4 meses, tá? 4 meses. Aí é claro, que se você fizer parte de uma empresa que é filiada ao sistema do governo, chamada Empresa Cidadã, esses 4 meses é elevado para 6 meses, tá? Mas se não for uma empresa filiada ao sistema cidadão, empresa cidadã, eu pago 4 meses, que são 120 dias, tá? Então, o que que acontece? Se você tem, for uma adotante, pode partir do termo de adoção ou da guarda. Eu tô repetindo que é para as pessoas gravarem tudo isso, porque eu sei que é muita informação jogada de uma vez só, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, escrevam aqui. É muito importante para a gente, para que a gente possa tirar todas as dúvidas de vocês, tá? Gente, é aborto espontâneo, tá? Aborto provocado não tem direito, até porque a nossa legislação não reconhece, tá? Então, é um aborto criminoso. Então, é aborto espontâneo, tá? É sempre bom frisar aqui, infelizmente, acontece, né? E é um momento bem delicado para a mulher, então é para ela se refazer, tanto físico quanto psicológico, tá? Importante saber, você saiu da empresa, ficou desempregada, 2 anos, tá? Vai voltar a contribuir para o INSS. Se você pagar 10 meses ininterruptos, você volta a ter a qualidade de segurado, tá? Então vamos lá, você nunca teve contato com o INSS. 10 meses. Paga 10 meses e você tem o benefício. Pela regra agora, saí da empresa, fiquei 2 anos sem pagar. Engravidei. Paga 5 meses e você tem o auxílio doença. O auxílio maternidade, desculpa. Paga 5 meses e você tem o auxílio maternidade. Se você nunca teve contato com o INSS, pagou 10 meses, você tem direito ao auxílio maternidade. Se você saiu do trabalho faz mais de 1 ano, se fizer 1 ano e meio, 2 anos, aí, se você pagar 5 meses, você volta a ter direito ao auxílio maternidade. Isso é muito importante. Se você Isso está é. nos assistindo e tiver gestante 4 meses, corre e já vai pagando. Corre e já vai pagando, porque tem uma coisa que muita gente não sabe. Não são 9 meses de gestação, são 10, tá? São 10, porque são 40 semanas. Muita gente não sabe, tá? É lógico que a criança pode nascer antes, né? Esse negócio do. Obrigada, Alexandre. O Alexandre tá falando que a gente tá de parabéns. Inclusive, gostaria muito que vocês dessem sugestões de live. O que é que interessa para vocês, tá? Porque aí a gente corre atrás e traz o tema sempre atual que vocês estão interessados, tá bom? Eu vou fazer, ó, tanto eu quanto o doutor Alexandre, a gente vai fazer todas as lives que vocês quiserem. A gente corre atrás, a gente se prepara e vem aqui. Porque é impossível saber tudo da ponta da língua, mas a gente se prepara, né, Alexandre?
Tiago, se você por acaso tiver alguma pergunta que chegou no teu celular, alguma coisa, vai me interrompendo e a gente vai respondendo das pessoas, tá bom? Tá certo. Tem Então, uma é, coisa que estão perguntando como é que é calculado o salário do auxílio. Em cima de qual é a base? Qual seria a base do? a base do salário do auxílio é aquele que você vem pagando na média dos últimos 12 meses, tá? As suas últimas 12 contribuições. Então, para quem trabalha na empresa, vai ser de acordo com a média dos 12 meses do salário dessa pessoa. Se você é autônomo, né, ou facultativo e está pagando por conta, é em cima da média dos 12 meses do que você contribui para o INSS. Entendeu? Se a Rosa está perguntando aqui se a mãe tem gêmeos, se o auxílio é o mesmo. Rose, em tese, sim. Em tese, sim. Mas, por exemplo, se o médico lá relatar que as crianças têm uma necessidade de que fique mais, que a mãe fique mais, já teve casos do INSS. É claro que o INSS vai negar essa prorrogação, mas aí a mãe pede para o INSS. Se o INSS negar, é o caso de correr judicialmente. Isso tem sido muito usual para as mães de crianças prematuras, tá? De mães para crianças prematuras. Então, o que acontece? Às vezes a criança prematura nasce fraquinha, ela tem uma necessidade de uma atenção maior da mãe, né? Não só 4 meses, para uma criança que nasceu de tempo normal, já é pouco, né? Eu sou mãe, meu filho tem 2 anos, é muito, muito, muito pouco. Mas para quem não trabalha numa empresa cidadã, muitas vezes a gente acaba tendo que se sujeitar, né? Infelizmente. Mas se a criança é prematura, 4 meses, vai acabar sendo bem delicado, né? Então, se o médico laudar, mencionando que a criança está precisando ainda da mãe por um X tempo, é entrar na internet, pedir prorrogação 15 dias antes do final desse benefício, 15 dias antes, pedir essa prorrogação, tá? Se o INSS negar, aí entra judicialmente, tá? E sempre deixar claro para a empresa que tem um laudo médico pedindo mais tempo para que não configure abandono de trabalho, abandono de emprego e entrar judicialmente, tá? E aí vai passar, lógico, por perícia médica, o médico de confiança do juiz vai ver que tem um laudo médico pedindo, né? Vai ver toda a documentação daquela criança e a necessidade daquela criança, tá? Então, voltando, Thiago, são os 12 meses, tá? Isso mesmo. Isso. Antes, é o mesmo cálculo para um auxílio-doença, por exemplo, tá? Então, é sempre um reflexo do salário ou reflexo de quanto a pessoa paga, tá? Então, eu voltei a pagar, eu já estou desempregada, mas voltei a pagar os últimos 5, né? Reativou a qualidade de segurado, como a gente estava explicando. Então, ele vai pegar esses últimos 5 meses. E os 12, são 12 meses, os outros meses que não tiveram contribuição, eles vão pegar como um salário, tá? Salário mínimo. Entendi. Então, onde não tem salário, entra o salário mínimo, tá? Boa noite, seja bem-vinda. E aí é isso que a gente tem para dizer hoje. Muito importante. Vai dar entrada? RG, CPF, comprovante de residência da mãe, tá? Certidão de nascimento da criança. Se a criança ainda não nasceu porque a mãe precisou se afastar antes, laudo médico pelo menos 28 dias antes do parto, da data prevista para o parto, pedindo o afastamento, tá? Se você for um adotante, tem que levar
o termo de adoção ou o termo da guarda para você poder ter esse tempo, tá? Se você trabalha numa empresa cidadã, certamente serão 6 meses, tá? Se você não trabalha numa empresa cidadã, serão 4 meses. Se infelizmente a mãe vier a falecer no parto, o pai da criança, o marido ou o companheiro, vai ter direito a esse auxílio maternidade, tá? Se infelizmente sofreu um aborto espontâneo ou a criança infelizmente falecer logo no nascimento, a mãe também vai ter direito a esse auxílio maternidade, tá? Que muita gente fica sem saber, né? E agora? Posso dar entrada? Como é que eu faço, né? Para a mãe poder se restabelecer. Então, tem direito, sim. Esse é uma novidade, tá? Antes, se a criança nasceu e não resistiu, problema, voltava a trabalhar. Hoje já não é mais assim, tá? Hoje o INSS foi obrigado a reconhecer, né? Mais alguma pergunta, Alexandre? No seu celular ou na live? Não, até agora não. E o Até caso agora não, né? do casal do mesmo sexo, doutor, como é que fica? Se a criança vinha a falecer, daí a companheira vai assumir, né? No caso, o salário da maternidade, não é isso? Por exemplo, se a criança, se o aborto for espontâneo, eu tô falando aqui tudo em 120 dias, né? Mas para aborto espontâneo não são 120 dias. Aborto espontâneo são 14 dias, tá? 14 dias. Ou dependendo a critério do médico. Se o médico achar que o quadro tá complicado e a mãe precisa de mais tempo, aí é a critério do médico. Tiago, você pode, por favor, refazer tua pergunta, que deu uma cortada aqui na internet. O casal do mesmo sexo, né? Daí a criança vem a falecer. A companheira da moça vai receber o auxílio, no caso, né? Vai receber, sim. Vai receber. Os casais homoafetivos, eles são reconhecidos, né? Vai receber igual, igual. Não tem diferença. Inclusive, o auxílio maternidade, né? Quando são duas mães, as duas recebem cada uma no seu cada qual, tá? Cada uma no seu cada qual. Então, é uma novidade, né? E até isso é ótimo porque a criança tem um vínculo com as duas, né? Um vínculo com as duas. Isso tudo é sempre pensando, isso tudo foi muito bem pensado, né? Muito discutido e teve muita discussão no sentido psicológico da criança, né? É para fazer mesmo um vínculo familiar, tá? Boa noite, Edson. Seja bem-vindo. Nosso tema de hoje é auxílio maternidade. Se você tiver alguma dúvida, aproveita. Aproveita que a gente está aqui à disposição para tirar dúvidas, né? E muita gente fala assim, Ana, e agora? Como é que eu faço para contribuir? Né? Tô grávida, tô desempregada, como é que eu faço para contribuir, né? Se você tiver numa situação financeira muito difícil, o que eu aconselho? Vá até o CRAS da sua cidade, faça o seu cadastro no CAD único. E do CAD único, você vai entrar no site do INSS e vai fazer o seu cadastro de contribuinte baixa renda, contribuinte facultativo baixa renda, tá? Que é o contribuinte da dona de casa. Por quê? Porque aí você vai pagar 5% de um salário mínimo.
quando normalmente era 20% de um salário mínimo. Tendo esse cadastro, é lógico, presta atenção, você vai lá no CRAS, vai fazer o cadastro no CadÚnico primeiro. Feito o cadastro no CadÚnico, você vai entrar no site do INSS e fazer o cadastro da contribuinte baixa renda, facultativo mensal contribuinte baixa renda. Aí você vai pagar 5%, tá? Então, para você que já está grávida, está numa situação complicada, porque está desempregada, você vai pagar 5% de um salário mínimo, tá? E aí, 5 meses, se você já foi uma pessoa que já trabalhou com carteira assinada pelo menos por um ano, então é aí, você ficou desempregada, perdeu a qualidade de segurado, do INSS, aí você pagando 5 meses, bonitinho, um atrás do outro, sem perder, sem pular nenhum mês, né? Um atrás do outro até o 15º mês de cada mês, tá? Agenda, marca na folha, para não perder, tá? 5 meses, ininterruptos, consecutivos, como você quiser chamar, até o 15º mês de cada mês. Se o dia 15 de cada mês cair num sábado, domingo ou feriado, você vai pagar antes, entendeu? Isso é uma dica muito boa, porque aí quem está numa situação difícil, pelo menos paga num valor bem menor, né? O que era 20% caiu para 5%. E se você tiver dificuldade de fazer essa conta, depois você me chama no inbox que eu faço com você. Tá? São 5% do salário mínimo vigente. Hoje o salário mínimo é 1.045. Aí o ano que vem, nós vamos colocar essa live no nosso YouTube, né, Thiago? Isso. Então aí você tem que olhar qual é o salário mínimo vigente. Porque se você pagar por 1.045 em 2021, aí depois você vai querer me bater. Porque, pô, eu paguei 5% em 1.045. Você me falou errado, você me atrapalhou. E vai querer me bater. Então, ó, salário mínimo vigente. Estamos no dia 23 de julho de 2020. Veja qual é o salário mínimo vigente na época que você vê esse vídeo, tá? Senão você vai querer me bater e não vai valer, tá? É sempre assim. Tiago, tem mais alguma pergunta aí? Não, até agora não. Mulherada, aproveita. Aproveita. E Rose, me veio agora na cabeça. O auxílio maternidade é um só. Independente da quantidade de criança que nascer, 2 ou trigêmeos, o auxílio é um valor só, tá? É um valor por mãe. É o mesmo princípio da pensão por morte, né? Que às vezes a pessoa tem 3, 4 filhos para receber a pensão, tá? Tiago, teve alguma pergunta aí? Tenho da Rose. A Rose pergunta o seguinte: em caso de gravidez na adolescência, onde a menina não trabalha, tem algum benefício? Olha, onde a menina não trabalha, dependendo do mês, da época, né, da gravidez, o responsável por essa menina pode pagar por ela, né? Se ela tiver a partir de 16 anos, o responsável por ela pode pagar por ela, né? Ela nunca trabalhou. Vamos supor, é sabido que a gravidez são 10 meses. Se descobrir logo de início, o responsável por ela pode pagar esses 10 meses para ela. Porque ela tem que ter pelo menos 10 meses de contribuição, né? O responsável por ela pode pagar por ela sim, tá? Pode sem problema nenhum. Mas lembrando que existe essa carência de 10 meses para quem nunca contribuiu, tá? Se ela por acaso tiver trabalhado
como menor aprendiz, né? Aí, ela, se tiver desempregada nesse tempo, pagando 5 meses, ela já passa a ter direito. Boa noite, Sônia. Seja bem-vinda. Bom que você está aí. Então já passa a ter direito. Mas se é uma menina, adolescente, que nunca trabalhou, né? O, o, o- a pessoa que é responsável por ela pode pagar 10 meses por ela. Mas é que tá, né? Tem que rezar para a gestação chegar até lá, né? Por exemplo, eu tive um caso de um conhecido que a criança nasceu de 42 semanas, tá? Parto normal e tudo mais. 42 semanas. Pode acontecer. O negócio é se a menina não cair na conversa do médico, porque o que a gente mais tem, Thiago, é médico que vira pra mãe e fala assim: pra quando você quer agendar? Hum. Tá? Tem muito. Você é pai, não sei se fizeram isso com a tua esposa, mas comigo fizeram de montão. O médico chegar e falar assim: para quando que a gente vai agendar? Entendeu? É, aconteceu com a E minha esposa aí, também. aconteceu, né? Aí, ó, é a máfia da cesárea, né? É. E aí foi quando eu falei pro médico: não, eu vou querendo normal. Aí o médico virou para mim e falou assim: ah, é? Será que você aguenta? Hum. Então, Inclusive, a minha filha nasceu no dia do meu aniversário também. jura? Foi. Que, Meia hora que antes que. presentão, hein? Pois é, né? Que Meia hora, presentão. meia hora antes que eu nasci. Nossa Senhora, que Foi. presentão. É bem complicado isso, porque tem mulher que infelizmente acaba sendo induzida pelo médico, né? Mas se você estiver nos assistindo, está grávida e nunca pagou INSS, então tenta chegar até o último, porque você precisa de 10 contribuições se você nunca trabalhou um ano com carteira registrada. Mas se você já trabalhou um ano com carteira registrada e está mais de um ano sem pagar o INSS, com 5 meses você reativa a qualidade de segurado. Com 5 meses você volta a ter direito ao benefício. Sempre lembrando que o seu benefício vai ter o valor das últimas 12 contribuições, tá? Então, se você quer ter um auxílio melhor, é bom que você pague um benefício, um salário maior, né? Mas se você pagar os últimos 5 meses, saiba que vai para trás, vai contar um salário mínimo, tá? Então, é a média de 12 parcelas vezes 91%, tá? Que é o mesmo cálculo do auxílio doença. Então, é bom, fique bem claro isso para vocês, para não ter nenhuma dor de cabeça. Já pensou? Aí a criança nasce, amanhã dá entrada no benefício e o benefício é cancelado, é negado. Então, eu já estou falando isso que é para ficar bem claro, tá bom? Tiago, como é que tá o nosso relógio aí para o Instagram não nos derrubar? É. Ah, falta 20 ainda. 25. Falta 20 ainda? 25 ainda. Ah, então a gente tem tempo. É que, Tem, querendo ou não, é um tema enxuto, né? verdade. Então, doutora, em relação à segurada, um caso aqui, né? A segurada estava empregada, né? Daí engravidou, estava na experiência, engravidou e foi mandada embora, foi demitida, né? Sim. Nesse caso, não poderia ser demitida, né? E aí É, a nesse pergunta, caso, boa. e a pergunta seria o seguinte: no caso, ela vai entrar na justiça para requerer o direito dela, na área trabalhista, é claro, e ao Sim. mesmo tempo pode pedir o auxílio maternidade? Boa noite,
Ana Bastag, boa noite, Camila. Sejam bem-vindas. Só. Então, nesse caso que ela foi demitida, né? No Uhum. momento que não poderia, tá? Ela vai ingressar judicialmente, tá? Ingressando judicialmente, resolvendo essa questão lá judicialmente, aí posteriormente ela pode sim requerer o auxílio maternidade. Mas também é uma coisa, viu, Thiago? Em qual situação? Ela já tinha trabalhado em algum outro lugar, entendeu? Isso. Se ela já tinha trabalhado em alguma outra empresa por pelo menos um ano, e ela estava trabalhando nessa outra empresa, ela tinha qualidade segurada. É só da entrada, entendeu? Criança nasceu, é só da entrada. Aí, como ela foi demitida num momento turbulento, ela é que Isso. vai dar a entrada, tá? Não vai ficar esperando o RH da empresa, como a gente mencionou no início dessa live. É ela que Aí, vai dar a entrada, INSS, se o INSS negar, entra judicialmente, né? Claro. judicialmente. E isso é importante a gente falar, porque a gente tem que fazer uma linha do tempo, tá? E, Olha, trabalhava antes na empresa tal, depois veio empresa tal, aí estava segurada na empresa tal, aí aconteceu um fato tal. Tudo isso tem que ser muito bem detalhado, tá? Por isso que é essencial que a pessoa, se tiver algum problema, procure um advogado especialista em direito previdenciário, tá? Porque o direito previdenciário, hoje em dia, você precisa estar muito focado nele, muito nichado nele. Hoje em dia já não é mais faz tudo, tá? Quem faz tudo não faz nada, tá? Muito respeito aos meus colegas, mas quem faz tudo não faz nada. O previdenciário, ele afunilou numa forma que se você não estiver estudando todo santo dia, você não faz. Então, é sempre a pessoa tem que procurar um advogado especialista, tá? Da confiança dela, seja quem for, mas o especialista da confiança dela, para que possa ter condição de fazer essa linha do tempo, demonstrar judicialmente ou até administrativamente no INSS, mas eu costumo dizer que dependendo da negativa do INSS, você acaba precisando ir judicialmente, inevitavelmente, né? Dependendo alguma coisa ou outra, o INSS no recurso acaba voltando atrás. Por quê? Porque quem está julgando a parte de recurso não é servidor do INSS. Muita gente não sabe disso. Não é aquele servidor que está lá no balcão. Quem está lá numa esfera de recursos, boa noite, tá? No Edilene. conselho. Boa noite, Edilene. Boa noite, Sidneia. Sejam bem-vindas. Quem está julgando recurso é um pessoal especializado. E eles não têm vínculos com o INSS. É uma bancada composta por empresário, por pessoas que fazem parte de sindicatos, né? Sindicatos de empregados, sindicatos de empregadores, né? Boa noite, Ana. Seja bem-vinda. Então, por isso é que muitas vezes o recurso do INSS acaba sendo muito bem analisado, tá? Os únicos que eu não gosto de entrar com recurso administrativo são aqueles de benefícios por incapacidade. Então, o auxílio doença, que hoje tem o nome de auxílio temporário, né? Incapacidade temporária, ou a aposentadoria por invalidez, que hoje tem o nome de incapacidade permanente,
tá? Com a reforma da Previdência, eles fizeram essa alteração no nome, porque antes, Thiago, mas eu tenho fibromialgia. Por que é que eu não tenho benefício? Porque não basta ter a doença. Você precisa ter a incapacidade laborativa, a incapacidade ao trabalho. Você entendeu? Então, é um exemplo. Então, no caso do auxílio maternidade, muitas vezes a mãe é afastada pelo seu médico 28 dias antes do parto, porque ela tem algum problema de saúde. Ela pode ser uma mãe hipertensa, tá? E precisa desse afastamento porque ela não consegue mais trabalhar, tá? E N casos, tá? Eu tô dando um exemplo aqui. E aí o INSS nega, porque acha que a mãe tem que tá em condição de trabalhar. Ponto. O médico do INSS acordou de mau humor. E é assim mesmo, tá? É leviano dessa forma. Então, aí eu já acho que é bacana entrar judicialmente, porque tem uma urgência, e aí judicialmente você vai passar por um médico perito de confiança do juiz especializado, né? E não um médico clínico geral ou um ortopedista do INSS que acordou de mau humor e resolveu negar o benefício de uma forma leviana, e de uma forma leviana ele acaba prejudicando a vida de uma pessoa, né? Então, os princípios constitucionais de dignidade da pessoa humana e tudo mais, tudo isso no INSS não é levado em conta. Então, se você entra com recurso administrativo para o conselho, para a junta, que demora 1 ano para julgar qualquer recurso, e aí, o que vai acontecer? Vai para uma junta médica, aí essa junta médica faz parte da junta de peritos do INSS, né? Que é essa coisa toda que a gente está vendo, que eles ganham R$ 60 por benefício cessado, tá? Então, como é que você vai entrar numa junta de recurso colocando uma mãe em risco? Ela fica 1 ano esperando para essa junta julgar e ainda ter o risco de negar, tá? Então, estamos falando de uma parte muito delicada. Ela precisa desse dinheiro para comer, para sobreviver, para sustentar seu filho, né? A subsistência de uma criança é fralda, é tudo, gente. Então, não arrisque no administrativo. Vai para o judicial, sabe? Tem muita gente que fica falando, é administrativo, administrativo. Gente, administrativo, quando você quer revisão de uma aposentadoria. Administrativo, quando você quer discutir uma pensão por morte. Mas quando é caso de doença ou caso de maternidade, né, que ela não está podendo trabalhar, aí, gente, é judicial, sabe? É judicial, é pedir uma liminar e tudo mais, mas eu vou ficar quietinha, porque senão a gente acaba dando munição para outras pessoas, tá? Então, se você, eu não tô aqui para ensinar ninguém, eu tô aqui para dar informação pro cidadão, ponto. Você tem esse direito. Você tem que correr atrás dos seus direitos, não deixem para depois. Muita gente desanima e não deixa esse dinheiro para o INSS, para o governo, para não cair amanhã depois na cueca de ninguém. Ponto. Opa, nossa internet vai cair, né? Toda vez que a gente fala isso, a nossa internet cai. E aí a gente fica brincando aqui, dizendo que, opa, derrubaram a gente. Mas não é. É só mesmo para descontrair. Porque quando cai a internet, tanto eu quanto o Dr. Thiago, nós ficamos nervosos pra caramba, vocês não têm noção. E aí a gente faz essa brincadeira para descontrair, pra gente respirar um pouco. Porque a gente volta pra live corado, vermelho, nervoso,
de ter a live cortada por uma queda de energia, como já aconteceu, né, Thiago? Por Já. uma queda de internet. E nós somos muito ansiosos. Por isso que quando essas coisas acontecem, o coração vai a mil. Falando mal O do nosso coração vai a mil. lindo É, governo. não. Falando mal do governo. A live passada, nós estávamos falando da aposentadoria do professor, como ela ficou, né? Inclusive, corra no nosso YouTube, que ela está lá. Todas as lives que a gente faz aqui fica no YouTube, tá? E, Tanto no meu canal quanto no canal do Thiago. Thiago, falando nisso, dê o nome do seu canal aqui, por favor, para a gente curtir. então, é Gondim Thiago, né? É Gondim Thiago. Tá, É o canal Gondim Thiago. É o Gondim na tá frente e no o Thiago. YouTube. É, no YouTube. Tá, Tá bom? perfeito. E o meu é Ana, Ana Tangerino, tá? Então, se curta, compartilhe, ativa o sininho tanto do meu canal quanto do Thiago, tá? Que tudo que a gente faz aqui, a gente salva lá, tá? O valor do benefício é igual ao salário da mãe, que no caso ganha mais que um salário mínimo. Então, Rose, o valor do benefício do auxílio maternidade, ele é a média dos 12 meses do salário da mãe, faz a média vezes 91%, tá? Esse é o valor do benefício do auxílio maternidade, tá? Então, por exemplo, se a mãe ganha R$ 3.000, vai pegar esses R$ 3.000, vai fazer a média por 12 meses, Aí, ó. tá? Vezes 91%, tá? Esse vai ser o valor do auxílio maternidade. Sidneia, que pena. Agradeço a sua participação. Gente, diga pra gente que live sobre que assunto? Sobre o previdenciário ou assistencial que vocês gostariam que a gente viesse aqui na próxima quinta-feira, às 19 horas. Mas sejam rápidos, porque o Instagram é ótimo para derrubar, tá? Então, faltando 5 minutos, 5 minutos para dar 1 hora, a gente vai ser obrigado a se despedir de vocês, né? Que é sempre muito bom estar junto com vocês. Vocês são importantes demais para a nossa live. Sem vocês, a nossa live não acontece. Divulguem a nossa live. É importante demais. Muita gente acaba precisando dessa informação e não tem, porque basta você entrar no site, o site do INSS não é autoexplicativo. Se você liga no 135, é uma central. Ah, você tá rindo, né? Você fica No, lá 1 hora aguardando, né, doutor? 1 hora para ser atendido. Quando você é atendido, são pessoas que não são funcionários do INSS, eles são terceirizados, muito mal preparados. Eu vou falar mal mesmo, porque agora eu já dei o conteúdo. Se quiser derrubar, que derruba. Muito mal preparados, que não tiram dúvida de ninguém. Já tiraram tua dúvida no 35, Thiago? Não, Ah, nunca. nunca, nunca. Ai, mas olha, eu tô tentando ver o negócio XYZ. Tá fora do ar. Ah, é, tá fora do ar mesmo, vai tentando. É assim, A Camila é falou que é assim. mal educados também. Super mal educados. Nunca, eles nunca dão uma informação correta. E aí você tem alguma dúvida, você faz a pergunta, e aí alguma pergunta fora do script deles, tá? Que eu já vou te falar, tem um papelzão lá no computadorzinho deles, tá? Você fez alguma pergunta fora, ele fica com ódio de você. Porque é que você fez uma pergunta fora do meu script, que não me ensinaram isso, maldito do caramba. Entendeu? É isso. E aí ele fica bravo com você e ele começa a te destratar, que é pra você desligar logo essa porcaria desse telefone, porque eu não sei te dizer.
entendeu? Aí, para ele não dizer que eu não sei o que falar, porque não me prepararam para isso, ele te maltrata, tá? Ele te maltrata, aí você xinga pra caramba, aí tá lá gravado. Eu já vi caso, vocês vão rir agora, eu já vi caso de gente do 135 ligar, entrar com uma ação contra a pessoa que xingou. Douglas e Sônia, sejam bem-vindos, que bom que vocês entraram. Nosso tema de hoje é auxílio maternidade. A gente já falou um monte de coisa, mas se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade, tá? Perguntem, escrevam, a gente está aqui mesmo para tirar dúvidas, tá? E toda quinta-feira, às 19 horas, nós estamos aqui fazendo nossa live. Que tema sobre o direito previdenciário, Douglas e Sônia, que vocês chegaram agora? Que tema que vocês gostariam que a gente conversasse, que a gente trouxesse para vocês sobre o direito previdenciário? Ah, Douglas, é isso aí, tem que ficar de olho mesmo. Eu sou grata pra caramba vocês terem aparecido aqui. Que tema que vocês gostariam que a gente trouxesse, tá? E eles ficam muito bravos, Thiago. Eles ficam bravos demais. Porque é que você me fez uma pergunta que eu não sei te responder. Entendeu? É praticamente assim, maldita, quer me derrubar. É por Às isso que eu tô pedindo para as pessoas colocar uma- né? trazerem o tema. Tem- Oi? Às vezes ele coloca até uma gravação para a segurada ficar ouvindo lá. Tem uma Nossa. gravação. E eu já percebi que é assim, Miro, boa noite, seja bem-vindo. Eu já percebi que é assim, você fez uma pergunta, não tá no script, ou você detalhou um pouquinho mais. O cara não sabe responder. Ele não sabe responder, ele fica nervoso, ele quer que você desligue, ou ele começa a te destratar para você desligar, ou ele derruba a sua ligação. Ele derruba a sua ligação. Já aconteceu comigo, tá? Às vezes fora, o site sai da internet, você liga lá para querer saber. Nossa, tem mais alguma pergunta aí, Thiago? Não, é só um comentário do Mendes, né? Ah, então, mas você sabe, Ruth, que a tua perícia agora você pode marcar pela internet, tá? E aí você, graças a Deus, fica fora da, dos distratos do 135, né? Então, Rose, pensão por morte. Pensão por morte, a gente já trouxe aqui. Tem no nosso YouTube. Tem no nosso YouTube. Os Tanto o vídeos. meu quanto do Thiago. E tem lá bonitinho, detalhado, falando sobre pensão por morte, falando sobre planejamento previdenciário e a importância que as pessoas precisam planejar a aposentadoria, porque isso reflete na pensão por morte que você deixa para sua família, tá? Isso tem no Verdade. nosso YouTube. É que hoje a gente pegou para falar sobre auxílio maternidade, tá bom? Então, gente, se vocês têm alguma dúvida ainda sobre o auxílio maternidade, essa é a hora, tá? Ou tragam aqui sobre que tema que vocês gostariam que a gente trouxesse na próxima quinta, às 19 horas, tá? Que a gente deu aqui várias dicas. Quem perdeu, não fique chateado. Nós vamos colocar lá no nosso YouTube, É Ana isso. Luísa Tangerino e Gondim Thiago, que é o canal do Thiago. Curtem o nosso canal, compartilhem, clique no sino, porque clicando no sino, cada vídeo que a gente colocar, vocês ficam sabendo, tá? Então, se por acaso vocês ficaram no trânsito, em algum outro lugar, e não chegaram no tempo, vai no nosso YouTube. O Miro está dizendo que o rombo na Previdência é maior do que se comenta pelas autoridades. Miro, a gente sabe que o rombo da Previdência é uma conversa. É uma conversa de quem tinha um interesse muito grande na reforma
né? Porque se o INSS estava quebrado, Olha a hora. se o INSS estava quebrado, como é que estão pagando agora os R$ 600? Né, Rose? Fica a dica. A Rose fala assim, ó, olha a hora, hein? Olha a hora. Olha a hora. Fica a dica. Olha a hora. Vamos, então, despedir antes que a galera derrube a nossa internet, Thiago, porque eu tô falando muito mal do governo. E não é porque eu sou PT, PSDB, PMDB, que graças a Deus eu não tenho partido. Então eu não tenho rabinho preso. Então eu falava mal da Dilma, eu falava mal do nosso tio Temer, né, do nosso vampiro querido. Eu falava mal dele, agora eu tenho saudade dele. E Ai, agora eu tô falando mal do governo atual. E eu vou adoro. falar mal do próximo governo também. Que meu negócio é falar mal do governo, entendeu? Porque a gente fala mal, porque a gente quer que melhore. É isso. No dia que É, fizer alguma verdade. coisa boa, não é, Thiago? Eu, Se não eu fala, falo mal porque eu quero que melhore, vai ficar do jeito que tá, né? Sempre. Sempre. não é? Eu falo mal porque eu quero chamar a tua atenção para você começar a cobrar também, entendeu? Eu falava mal pra caramba do governo PT. É isso. Eu quero que Escuta aí. você. É muito boa, não tenho nada com auxílio doença ou maternidade. Exato. Então, é Então, assim. pessoal, Eu muito gostaria de. obrigado. Tá chegando ao final do tempo, né, doutora? E aí já Exato. vai. Eu queria agradecer a todo mundo. Até a próxima live. Até a próxima live. Obrigado por vocês. E que Deus nos proteja a todos. Amém. Usem máscara. É. Tchau.